Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que estejam todos bem. Hoje vou indicar um livro para leitura. É justamente o assunto da minha explanação. É o livro Missionários da Luz. É o mês de maio e junho, ao qual a Casa Espírita Semeador da Verdade, os palestrantes se reúnem e apresentam livros, indicam livros para a boa leitura. E temos que aproveitar este momento e realmente ler um pouco mais esta literatura tão rica de informações, que são os livros espíritas e que trazem respostas, enfim, as informações que chegam através desses livros são extremamente acalentadoras. Mas antes de entrarmos no tema do livro Missionários da Luz, eu gostaria de ler uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que no momento ao qual nós estamos passando, não se fez tão necessário o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Porque nós estamos passando por momentos difíceis realmente. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, vai amenizar a dor e o sofrimento, descamba novamente e a gente fica assustado, fica temeroso em função do que está ocorrendo. E precisamos serenar, acalmar. E nada melhor que o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho que vem justamente dar informações, respostas, quando bem lido, bem interpretado, às nossas dúvidas, às nossas angústias. Então, aconselho a todos que façam a leitura do Evangelho quando possível, embora todos os livros que nós possamos indicar para a literatura, para a leitura, o Evangelho é um dos principais que nós poderíamos indicar. Então, o capítulo 20, Os Obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que haveis feito calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardada a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão chegados o turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças? Vós que não haveis tido piedade de vossos irmãos, e que haveis recusado lhes estender a mão, vós que haveis esmagado o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graças? Vós que haveis procurado a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já haveis recebido a vossa recompensa, tal como haveis pretendido. Não pensais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus serviços, dos seus servidores fiéis, e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento,
a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuaram diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então está aí uma página do Evangelho para a gente refletir um pouco mais. E antes de entrarmos no tema Missionário da Luz, como bons espíritas que somos, vamos fazer uma prece a Deus e a Jesus. Então convido a todos a elevar os pensamentos ao Senhor da vida e agradecer a oportunidade, o aprendizado, as dificuldades enfrentadas e pedir forças para superar outras tantas que teremos que enfrentar, com coragem, com amor, com fé, determinação. Dá-nos, Senhor, sustentação para tantas dificuldades, respostas para tantas dúvidas. E, acima de tudo, Senhor, dá-nos a perseverança para seguir, sabendo que tudo tem um propósito maior e que nós não deveremos interferir em qualquer que seja a situação, a não ser pela sua égide, pelo seu amor e a de Jesus. Agradecemos a presença amiga dos Espíritos sublimes, prepostos de Jesus, que estão sempre apostos a nos auxiliar, nos intuir. E assim seguimos a tarefa a nós destinada, que é a tarefa de progredir, evoluir sempre. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o assunto de hoje é sobre o livro Missionários da Luz. E esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Ele foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 1945. É um relato de experiências pessoais vividas por André Luiz no plano espiritual, em sua grande maioria acompanhado por Alexandre, o seu instrutor. Essa é a terceira obra da conhecida série André Luiz, sucedendo a obra Os Mensageiros. Quando o autor espiritual, André Luiz, depara-se com muitos trabalhos que, quando encarnados, mantiveram um contato mais íntimo com o mundo espiritual. Muitos já espíritas, médiuns ou doutrinadores, e que falharam nos seus propósitos. Nesta obra, dividida em 20 capítulos, André Luiz apresenta vários processos mediúnicos e fornece esclarecimentos preciosos sobre o perispírito e os centros de força, além de explicar como se desenvolvem as providências do plano espiritual antes, durante e após as reuniões mediúnicas. Relata não somente os processos biológicos e espirituais interligados no preparo da reencarnação, mas também as implicações emocionais e motivacionais da complexidade do processo da importante programação da existência terrena. Descreve, inclusive, os motivos de sucesso e insucesso desta fundamental etapa evolutiva, ao qual todos nós estamos inseridos. Eu quero apresentar para vocês os 20 capítulos. Então está aí o capítulo 1, o psicógrafo, 2, a epífise, 3, o desenvolvimento mediúnico, 4, vampirismo, 5, influenciação,
E assim por diante. Vocês veem que são 20 capítulos com temas extremamente interessantes, que instigam a nossa curiosidade, né? Então, é um compêndio de informações extremamente interessante em cada um desses tópicos. Eu vou falar um pouco de cada um desses capítulos, né? Inclusive marquei alguma coisa interessante sobre eles. E já vou falar sobre o capítulo 1, o psicógrafo. Então, é detalhada a participação de espíritos protetores na reunião mediúnica. Então, ele fala justamente dessa participação desses espíritos na reunião mediúnica. Particularmente quando se trata da psicografia. Ele descreve os mecanismos psicossomáticos no trabalho da psicografia. É muito útil aos médiuns em geral, e especialmente aqueles que têm a mediunidade da psicografia. E tem um trecho aqui que eu achei interessante de que Alexandre, que ele fala assim: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião, apenas um médium em condições de atender. Ou seja, ele quer dizer que das pessoas que apareceram ao trabalho mediúnico ao qual ele estava ali, como espírito auxiliar, a auxiliar aqueles médiuns, dos 6 médiuns que compareceram, apenas um estava em condições do trabalho. Então, essa parte aqui do tema, o psicógrafo, fala o porquê de muitas vezes não estarmos em condições do trabalho, da comunicação. É extremamente interessante. Por que será um estava em condições? Temos que ler para compreender o quanto é importante a nossa consciência, a nossa responsabilidade no trabalho mediúnico. Daí o capítulo 2, a epífise, trata justamente da glândula denominada pineal. E ela está relacionada intimamente à vida espiritual e que segrega hormônios psíquicos. Descreve suas funções e acentua sua importância, inclusive na relação mediadora das glândulas genitais, pois que atua como poderosa usina segregando unidades forças nas energias geradoras. Assim está no livro. Eu achei interessante essa parte que diz que é uma poderosa usina segregando unidades forças das energias geradoras. Então tem um ponto de vista do André Luiz, que foi médico, falando da glândula, e Alexandre falando do ponto de vista espiritual, a visão espiritual sobre essa glândula, a glândula pineal, a epífise. É uma visão mais ampla da glândula. E tem um relato por parte de André Luiz, como médico, como eu havia comentado, devido à sua última encarnação. E a revelação extraordinária do mundo espiritual, segundo Alexandre, o instrutor espiritual, essa visão da epífise. Vale a pena a gente entender a finalidade dessa glândula até então que passa desapercebida. No capítulo 3, ele fala sobre o desenvolvimento mediúnico. Evidencia as providências da espiritualidade precedentes à reunião mediúnica propriamente dita. Faz uma diagnose das doenças e disfunções em médios observados numa visão espiritual mais ampla. Interessante. A visão que eles têm de cada um dos componentes na mesa mediúnica, né? Exemplificando, correlacionando as disfunções físicas com as perispiríticas e as suas implicações. E Alexandre, o instrutor espiritual, chama-nos a atenção em relação aos médiuns. É um trecho que até
quero compartilhar com vocês. Muitos, diz Alexandre, pretendem os trabalhos mediúnicos. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina. Sem a preparação necessária, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. É um alerta que Alexandre nos dá. O quanto é importante a preparação, o quanto é importante o estudo. Eu gosto bastante de uma palestra de Raul Teixeira, em que ele diz que o melhor trabalhador espírita está na sala de aula estudando. Né? Seguindo, o capítulo 4 fala sobre vampirismo, explica o significado das palavras vampiro e vampirismo na visão espírita, e quando trata justamente de obsessor e obsessão. Dele fala do desencarnado ainda rudemente fixado às sensações físicas, roubando energias e sensações deletérias de encarnado viciado. Né? Isso é o vampirismo, que a situação em que esses espíritos ainda precisam dessas sensações. Registra o problema da alimentação carnívora e dedica uma especial atenção ao tratamento do ser humano para com os animais. Ele acena uma nova era, quando o homem cultivará o solo com amor e respeitará os animais. Essa parte aqui do capítulo 4 é justamente isso, quanto a gente explora de forma cruel os animais. No capítulo 5, Influenciação, comenta sobre os desencarnados exploradores que aguardam a porta dos centros espíritas à saída dos médiuns e vigilantes. A gente não faz ideia de quantos espíritos ficam ali à porta da casa espírita aguardando aqueles que os acompanharam até ali. Né? Relata da importância do compromisso do trabalhador espírita, a exemplo do abandono das reuniões mediúnicas por parte dos médiuns. Né? Então, aqueles médiuns que não são assíduos, então há um certo compromisso sobre isso. Né? É importante para a informação de quem trabalha com grupo mediúnico a responsabilidade. O capítulo 6 fala da oração. O André Luiz rememora seu trabalho quando encarnado e da diferença observada no plano espiritual. Ele se depara diante de um doente da alma, vampirizado. Como atendê-lo nestas condições? O instrutor espiritual, em resposta, demonstra como a prece constrói fronteiras vibratórias. E fica ali revelado como a oração é o mais eficiente antídoto ao vampirismo. Há uma informação muito contundente sobre a influência de inúmeras energias que atuam sobre nós e muitas vezes passam desapercebidas. E Alexandre diz assim, até marquei aqui no livro, ele diz: o lar, disse Alexandre, não é somente moradia de corpos, mas acima de tudo a residência das almas, o santuário doméstico que encontre a criatura amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então é importante a gente saber quão é sagrado o lar, o encontro de espíritos
no mesmo teto. O capítulo 7 é socorro espiritual, explica por que à noite há mais facilidade para ajuda espiritual, porque à noite o auxílio espiritual é mais ativo. Relaciona também vários processos que ocorrem no desdobramento do sono, com repercussões físicas. Registra um caso de moratória, um enfermo prestes à desencarnação, que recebe energias possibilitando um acréscimo de mais alguns meses de existência terrena, ao qual Alexandre participa justamente por intercessão de uma companheira que pede o auxílio para que esse irmão proceda um pouco mais sobre a carne para compromissos que ele teria que resolver, e mostra o quanto essa energia recompõe algumas deficiências fluídicas que nós temos e restabelece a condição de seguir um pouco mais adiante a nossa jornada terrena. Então, fala como que o espírito atua sobre o corpo físico muitas vezes, os espíritos amigos. O capítulo 8 é extremamente interessante, que é no plano dos sonhos. Evidencia como o sono pode ser excelente oportunidade de boas realizações e de aprendizado. Como nós temos reencontro com parentes ou amigos desencarnados. O que também pode favorecer encontros desastrosos que causem lembranças de pavor, os pesadelos. Relata um curso ministrado por um instrutor espiritual a 300 alunos encarnados e desdobrados pelo sono. Interessante que desses 300 alunos, dos quais apenas 32 assimilam as lições, então vale a pena a gente ler para entender por que somente 10% desses alunos poderiam assimilar as lições, por que dessa situação, dessa condição. Então a gente vai compreender um pouco do nosso mundo dos sonhos. Daí no capítulo 9 é mediunidade e fenômeno, explana a necessidade de planejamento, disciplina e construtividade para todos os candidatos às atividades mediúnicas. Então a gente vê a importância de um bom planejamento, dos estudos, da formação de um grupo, cujas tarefas se iniciarão de modo progressivo para depois alcançarem grandes obras. Então, a mediunidade é progressiva, tem que ser trabalhada, bem alicerçada, através dos estudos. Registra que o Espírito de verdade é Jesus. Comenta das expressões fenomênicas dos trabalhos mediúnicos que deverão estar em plano secundário, pois o Espírito é tudo. Então a gente vai muito atrás dos fenômenos, tem que ficar em plano secundário, porque o fenômeno traz a informação, e a informação é que nós temos que filtrar mais. Tem um trecho aqui que eu marquei até, que diz assim: aguardam simples expressões fenômenicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismos de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Você veja só que interessante, muitas vezes nós ficamos cegos para querer participar de um grupo mediúnico da mediunidade e não temos sequer a disciplina e o discernimento para trabalhar de forma construtiva no trabalho. E diz ainda assim: o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados, no entanto, terão aprendido a ouvir, sobretudo a servir na esfera do trabalho cotidiano. Então, o serviço completo de intercâmbio ela exige que a gente tenha condições
preparo para ir adiante. Né? E é um trabalho que se torna cotidiano, rotineiro, desde que nós compreendamos como fazer. Por isso, dos estudos na casa espírita. No capítulo 10, ele fala de materialização. Deixa eu até abrir aqui. Comenta sobre a mediunidade de efeitos físicos, evidencia o trabalho imenso para se obter o sucesso das chamadas sessões de materialização. Ele expõe os seus riscos, tendo em vista que poucos médios reúnem as condições espirituais que elas exigem, que são os valores morais legitimamente consolidados. Então, são espíritos específicos para esta tarefa da materialização e médios da mesma forma. São específicos, têm condições determinadas para essa condição da mediunidade da materialização. No capítulo 11, intercessão, demonstra como um processo de vampirização ocorre numa família. É até um pouco assustador essa parte aqui da vampirização, porque entre encarnados e desencarnados ocorre essa condição meio desastrosa, danosa a todos nós, né? E também quando esse terrível processo envolve uma coletividade de espíritos num ambiente de um matadouro, é assustador quando eles visitam um matadouro e encontram espíritos vampirizadores. É um capítulo extremamente informativo. A gente não tem ideia do que ocorre realmente no mundo espiritual. E nesse capítulo aqui mostra ainda o martírio de um suicida atormentado pelo remorso, pela culpa de ter causado o dano ao corpo físico através do suicídio, né? E as consequências que tem dos irmãos que o circundam através desse ato insano. Vale a pena a gente compreender como o suicida sofre pelo seu ato, né? No capítulo 12, a preparação de experiências, descreve o planejamento reencarnatório com suas etapas. Interessante, eles acompanham justamente um irmão que quer reencarnar, e como envolve não somente a família, mas também a construção dos mapas dos futuros corpos, né, a condição da formação do corpo, os defeitos, quem solicita, quem autoriza, por que de certos limites do nosso corpo, por que é feito, quem sugere, como que é elaborado, né? A importância da relação com o DNA, com toda uma ciência que ali é o corpo físico ao corpo espiritual. E esclarece também acerca dos espíritos completistas, que são espíritos raros, mas a gente vai entender o que é um espírito completista nesse capítulo, que é a preparação de experiências. No capítulo 13 é a reencarnação, detalha os processos da fecundação, informando as diferenças das fecundações físicas e das fecundações psíquicas. Ensina que o corpo perispiritual direciona os elementos celulares e está fortemente radicado no sangue, indicando uma interface espírito-matéria, implicando num conceito muito mais abrangente da saúde. É interessante eles acompanharem esse processo de reencarnação. Alexandre é convidado a participar da elaboração da reencarnação de um irmão que está para retornar. Então a gente vê o acompanhamento da família, do espírito nas visitas. É informação extremamente bela. O capítulo 14 fala de proteção, fala dos casais sem a coroa dos filhos, por terem agido egoisticamente nesta encarnação ou em vidas passadas. Daí informa que a reencarnação se completa por volta dos 7 anos de idade. Por que será que a reencarnação ela se completa por volta dos 7 anos de idade? Está aqui, nesse livro informa o porquê.
E também descreve a proteção espiritual na fase fetal e embrionária do ser humano. Então a gente não faz ideia que há uma proteção espiritual no feto, naquele embrião ainda em formação. Interessante como é complexo esse trabalho dos espíritos amigos, espíritos protetores em todo o processo da formação do ser. No 15º capítulo é o fracasso, narra de modo dramático como uma gravidez é interrompida por invigilância, o famoso aborto indireto, a condição da gestante que o pratica pela terceira vez e é auxiliada por espíritos que a vampirizavam e que por isso mesmo não lhe admitiam a maternidade. Então vai falar de uma forma extremamente complexa, dura, justamente o aborto. Narra um pouco das condições do aborto. No capítulo 16, é a incorporação, né? Sobre a incorporação. Demonstra todo o processo da psicofonia, que é previamente chamada de incorporação. E quando é um espírito elevado à mesma reunião mediúnica que participava quando encarnado. Então o espírito participava do trabalho mediúnico com um grupo, desencarnou e ele volta a participar. E a médium que o atenderá na reunião tem graves problemas conjugais. Então é uma análise justamente dos problemas que podem ocorrer no trabalho mediúnico. E esse trabalho recebe todo o apoio espiritual em função do devotamento de cada um dos membros ali que participam. É interessante justamente que ele faz uma análise sobre a psicofonia. No capítulo 17, doutrinação, então ele fala justamente que doutrinar os espíritos, os médios acabam sendo doutrinados. Observamos nesse capítulo um sacerdote ser doutrinado com auxílio de sua mãe, pois ela se sente responsabilizada por induzi-lo ao sacerdócio. E vemos quando ambos estavam encarnados, colaborando nos desvios ou nos objetivos encarnatórios. Ele faz uma alusão sobre outras finalidades das sessões de materialização, demonstrando sua ocorrência no plano espiritual. Cita da importância das reuniões mediúnicas, justificando porque às vezes ela precisa ser realizada por encarnados que doam seu magnetismo humano, porque doamos o magnetismo humano nas reuniões mediúnicas. Então há um esclarecimento sobre esse trabalho, esse envolvimento dos médiuns e do grupo de apoio sobre o trabalho em si. No capítulo 18 é a obsessão. Esse aqui é um capítulo muito interessante para quem trabalha com desobsessão. Trata dos processos de obsessão e da desobsessão, acentuando a importância do trabalho em equipe do plano espiritual e terrestre também. E conta de uma oportunidade em que os vingadores são previamente doutrinados no plano espiritual antes de se manifestarem pelos médiuns. Então, muitas vezes, aqueles espíritos obsessores, eles são tratados previamente antes de se manifestarem com os médiuns. Então, nesse capítulo aqui de obsessão, ele sugere extrema cautela aos médiuns lidadores das obsessões. São médiuns escolhidos, trabalhados ao longo de um período, muitos dos quais adiantam diagnósticos apressados e fazem promessa de curas no campo físico, que é extremamente errado. Então, os médiuns de desobsessão são escolhidos, são trabalhados, assim como a equipe espiritual é uma equipe específica para essa condição. É um trabalho de alta complexidade. Há que ter muito cuidado nesse trabalho. Então, nesse capítulo 18 fala justamente da obsessão. O capítulo 19 é passes, trata detalhadamente do passe, da necessidade de conhecimentos especializados, além de critério e responsabilidade por parte dos passistas, porque para dar passe
Nós simplesmente temos que ter a boa vontade, tem que ter conhecimento, discernimento, tem que ter uma preparação, entender o processo. Né? Exemplifica o caso de uma pessoa invigilante que, após ser atendido por 10 vezes com socorro completo, será deixado entregue a si. Isso fala justamente daquela pessoa que toma passe, muito passe, como se o passe fosse dar o resultado que ele necessita fazer por si só. A gente vulgarmente chama de passe. Então, o passe é um tratamento, a palestra, a leitura, os cursos, tudo tem que ser aproveitado para uma transformação do ser. Então ele fala justamente dessa condição, o que o passe pode favorecer quando a pessoa também faz a sua parte para que a transformação ocorra. E o último capítulo é o adeus. Alexandre, instrutor espiritual, irá para estágio em esferas mais altas e promove uma reunião em nosso lar para as despedidas com seus inúmeros alunos, demonstrando que todos que ensinam ainda têm muito que aprender, e diz que o aperfeiçoamento é contínuo. Todos se veem o abnegado instrutor orar com infinita beleza, como se conversasse com Jesus, embora invisível, aqueles que participam sentem a presença do Mestre. É isso que eu tinha para apresentar do livro. Gostaria que vocês lessem esse livro. Ele traz informações valiosas. Eu li 3 vezes e as 3 vezes fui assimilando mais informação. É interessante. Quanto mais lemos, mais aprendemos. E para encerrar, gostaria que juntos pudéssemos fazer essa oração que Alexandre fez no encerramento do curso, da reunião com os amigos ali no adeus. É uma prece extremamente bela. Gostaria que fizéssemos juntos para encerrar o tema de hoje. Então está lá essa prece de Alexandre no Missionários da Luz. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança do dia de hoje, que nos destes para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos, agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria.
Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservastes e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Missionários da Luz, Alexandre André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, com essa oração, gostaria de me despedir de todos, na certeza que alguns vão adquirir o livro, outros vão reler, alguns vão relembrar a leitura, e convido a todos a participar dessas palestras indicando livros. Eu indico Missionários da Luz, assim como teremos outras indicações. Espero que façam bom proveito da leitura, que reflitam e que, acima de tudo, adquiram conhecimento libertador. Que Deus se faça presente em seus corações, em seus familiares, hoje e sempre. Que assim seja.